seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal da Bruna Vona. Hoje nós vamos falar sobre o caso da Flor de Lis, da família da Flor de Lis, em que nós estamos vendo as últimas notícias de que, com a novidade de que a Flor de Lis seria a mandante do assassinato do próprio marido, do pastor Anderson do Carmo. Que situação, que nós estamos aí nos vendo nesses últimos dias sobre a Flor de Lis, uma cantora, pastora, responsável pelo trabalho, com 55 filhos adotivos, um trabalho que parecia ser tão lindo, tão bonito, uma história de vida tão bonita, músicas assim lindas que na nossa igreja, onde eu pertenço, nós cantamos músicas da Flor de Lis, não foi só uma. Foram várias músicas que a gente cantou. Eu não conhecia Flor de Lis, eu nem lembro quando foi que eu conheci uma música dela, mas a primeira música que eu conheci dela foi Dar a Volta por Cima, que conta o testemunho da filha dela, se eu não me engano. Eu não sei se é a Simone, mas conta o testemunho da filha que foi curada de câncer, alguma coisa assim. E é surpreendente a gente ver todos os desdobramentos da família dela, O ano passado, quando eu tive acesso às notícias, eu não tinha o canal no YouTube, mas eu senti muito desejo de falar sobre esse assunto com os jovens lá da igreja, porque eu observei algumas coisas que a gente poderia abordar sobre esse assunto, que é interessante pra gente que é cristão parar pra pensar, quando essas notícias elas vêm, a gente precisa parar pra pensar no que essas situações a gente pode aprender com elas e que a gente pode analisar, além de ficar chocado, que a gente pode analisar e aprender com essas coisas, com essas histórias, com essas situações, com esses fatos, porque são fatos. Mas quando eu tomei conhecimento com o meu esposo sobre o que estava acontecendo com o pastor Anderson do Carmo, eu cheguei a realmente pensar, eu acho que a Flor de Lis realmente tem sim a ver com isso. Mas no fundo, você não quer que isso seja verdade. Você não quer que isso seja verdade, Só que o tempo passou, um ano depois de todas as investigações e a polícia conclui. E eu vou ler aqui pra vocês, o que a notícia que eu busquei, que tem bastante declarações assim dos investigadores, dos policiais responsáveis pelo caso, as declarações que eles dão, gente, é terrível. Então eu vou colocar aí pra você poder ouvir as declarações. O link da notícia tá aqui no box de descrição para que você possa verificar também. Mas dá só uma olhada nas conclusões que eles chegaram, e as declarações que são ditas. Dá só uma olhada. Durante o inquérito, a polícia se depararam com uma troca de mensagens em que Flor de Lis sugere que o assassinato do marido seria a única saída. Abre aspas. Fazer o quê? Separar dele não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus. E então resolve matar. Ou seja, nessa lógica torta, o assassinato escandalizaria menos, contou o promotor Sérgio Lopes Pereira em entrevista concedida na manhã desta segunda-feira, dia 24. Responsável pelo inquérito, o delegado Alan Duarte, titular da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, disse que a imagem de família unida era apenas uma fachada. Não se tratava de uma simples família, mas de uma organização criminosa intrafamiliar, afirmou. O inquérito traz a desconstrução dessa imagem de decência da deputada, de pessoa caridosa. Ela vendia esse enredo para conseguir chegar à Câmara dos Deputados e depois tratar essa pessoa, Anderson, como objeto descartável. O grupo que se formou vendeu a imagem de um casal perfeito, de uma família caridosa que criou 55 filhos, quando, na verdade, os autos mostram que isso foi um golpe, um meio de se conseguir proteção, afirmou o promotor. Começou em maio de 2018 com tentativa de envenenamento do pastor Anderson. Era feito de forma sucessiva, gradual, cumulativa, para conduzir à morte do pastor. Era usado veneno, mais notadamente o arsênico, que era posto na comida e na bebida do pastor de forma dissimulada. Segundo Duarte, a motivação do crime foi financeira.
O pastor era o gestor dessa família, a cabeça pensante. Era ele quem geria a carreira artística, religiosa e política da deputada, informou o delegado. Haveria ainda um racha entre os filhos biológicos e os adotivos, que não recebiam o mesmo tratamento. Ela, além de arquitetar todo esse plano criminoso, financiou a compra da arma, convenceu pessoas a praticar esse crime, ela avisou sobre a chegada da vítima ao local e ela ocultou provas, destacou Alan Duarte. Pra gente ficou muito claro, não resta a menor dúvida de que ela foi a autora intelectual, a grande cabeça desse crime. Olhem só o que a Bíblia nos diz, né? Em 2 Timóteo, capítulo 13, o apóstolo Paulo fala a Timóteo assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também deste. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. E aí, diante de todas essas declarações, de todos esses desdobramentos, vem as perguntas. Mas, gente, Deus permite uma coisa dessa dentro da igreja dele? Pode alguém estar no pecado e acontecer, né, e Deus permitir chegar a esse ponto dentro da própria igreja que é de Deus? Isso pode? Isso acontece? Esses são os questionamentos. Imagine os questionamentos na cabeça dos membros da igreja, do ministério das igrejas, né, que a Flor de Lis e o marido dirigiam. Imagine como está a cabeça dessas pessoas. Para você aí que está assistindo o vídeo, que está me acompanhando, muito obrigado por assistir até aqui. Mas esse não é o único vídeo que eu vou fazer sobre esse assunto, tá? Porque tem alguns pontos que eu quero destacar sobre toda essa história com a Flor de Lis, e um deles não vai caber nesse vídeo, senão vai ficar muito comprido. Então, amanhã eu vou postar o vídeo número 2, destacando um assunto muito importante para nós que somos cristãos prestarmos bem atenção, porque, como eu escrevi aí, esse assunto com a Flor de Lis é pior do que a gente imagina, porque revela coisas pra nós que nós não estamos enxergando, não estamos percebendo, e que a gente precisa, prestar atenção. Prestar atenção, porque o nosso Deus está também falando com a igreja dele, através dessas coisas que acontecem dentro da própria igreja, que leva o nome de Deus, que leva o nome do Evangelho. E uma das coisas que o Senhor quer dizer para nós como igreja, você que é membro de qualquer igreja que seja, você precisa procurar aprender mais sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. Por quê? Porque somente se você estiver instruído, orientado na palavra de Deus, você vai conseguir identificar, porque Deus dá sinais do que está acontecendo dentro da igreja dele. Se dentro de uma igreja não tem pessoas que estão sinceras, buscando a Deus de verdade, o que vai acontecer? Essa igreja de fato não vai perceber absolutamente nada do que está acontecendo. Agora, quando tem pessoas dentro da igreja que, mesmo vendo seus líderes fazendo algumas coisas estranhas, vendo que alguma coisa Deus vai mostrar, porque Deus não é Deus de mentira. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, não deixa nada que está oculto passar muito tempo batido. Uma hora Deus vai expor. Só que Deus começa a expor gradativamente. E ele também mostra para pessoas dentro da igreja. Então, se você é membro de uma igreja e de repente você ouviu falar alguma coisa de estranho não tá certa, você precisa estar buscando a Deus, pedindo a Deus para que você possa entender se tem alguma coisa errada de fato acontecendo, porque Deus mostra a verdade. Ele sempre diz a verdade. Se você for olhar a Bíblia, sempre alguma coisa que estava em oculto, Deus dava um jeitinho de ir lá e mostrar. Sim, Deus dá um tempo para as pessoas se arrependerem, mas quando esse tempo acaba, Deus começa a mostrar para as pessoas que tem alguma coisa errada acontecendo no oculto. E
E uma hora vai vir à tona. Então, o que nós cristãos precisamos é estar orientados na Bíblia, para que quando aconteça algum sinal, a gente preste atenção e se prepare a igreja, porque pensa comigo, né? Todo o ministério que eles tinham, eles lideravam mais ou menos umas 6 igrejas, se eu não me engano, um ministério de canto, de louvor, sabe? Que envolve emoção, que envolve pessoas. Imagine as pessoas que são pastoreadas, que eram pastoreadas pelo ministério da Flor de Lis e do marido, se deparar com toda essa situação. Eu não pertenço à igreja dela, mas imagine todos os fiéis que são na igreja dessa mulher e desse homem e dessa família, vendo tudo isso ser escancarado na mídia, gente. Então, não é possível que Deus não tenha avisado alguma coisa, não. Deus sempre avisa, Ele sempre vai mostrar alguma coisa. E talvez, né, por conta de repente da forma com que era tratado o ministério da Flor de Lis, porque como eu não faço parte da igreja, eu não sei como é que era tratado, eu não sei como é que era conduzido, eu não sei como é que funcionava, mas um alerta que fica para nós também é o quê? É que nós não podemos confiar cegamente em líder, porque o líder, ele erra. O líder pode ficar cego espiritualmente. Tem muitos líderes, muitos pastores, líderes de ministério que começam bem, mas eles depois, enfim, ficam cegos. E eles ficam cegos a ponto de justamente levar toda a igreja para o buraco. E atrai a ira de Deus e juízo de Deus para toda a igreja, porque o líder se vocês lerem a Bíblia, vocês observarem, vocês vão ver o que diz no Velho Testamento, de que o pecado do sacerdote não vinha só, a justiça não vinha só sobre o sacerdote. O pecado do sacerdote, que é o líder espiritual, a justiça de Deus, ela vem em cima de todo Israel. Por quê? Porque o líder representa o grupo. Então o sacerdote representava Israel, e na igreja a mesma coisa, o pastor representa a igreja. Então quando o pastor peca e ele tá numa degradação moral cada vez pior, a justiça ela vem sobre todo o corpo da igreja, gente. Então isso é muito sério. Nós como igreja não podemos confiar cegamente nos pastores. Nós temos que respeitar as autoridades, gente, mas respeitar a autoridade não é baixar a cabeça cegamente para tudo que o pastor fala. Você pode respeitar, você não vai expor, mas quando for preciso, você senta com o seu pastor e confronta ele e fala: peraí, não é isso que a Bíblia diz. Eu quero que você me explique o que você está fazendo, se bate com a Bíblia. Eu quero que você me diga onde é que isso está escrito na Bíblia. Você não vai fazer isso na frente da igreja inteira, porque isso é desrespeitar a autoridade. Mas você vai sentar com o pastor e vai falar: o que é que está acontecendo? Por que o senhor ou a senhora está tendo esse tipo de atitude? E eu quero que você me mostre onde é que está escrito na Bíblia que devemos fazer isso, ou devemos apoiar isso, ou que esse tipo de pensamento, de ideologia que o senhor está pregando, ensinando na igreja, bate com o que está escrito na Bíblia. Me mostra. Você não vai estar desrespeitando a autoridade dele porque você não está expondo ele na frente de todo mundo, mas você está confrontando um ensino, uma postura que não está de acordo com a Bíblia. E você pode e deve fazer isso com temor, com humildade, mas nós precisamos fazer isso, porque o que tem de pastor, de pastora, de líder, achando que é Deus na terra, que eu quero mostrar para você uma coisa muito interessante no livro da história da igreja que eu tô lendo, que tem a ver com o que aconteceu com a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela assumiu um papel, o papel do sacerdote que nós temos até hoje, que é o Papa, mas o papel dos sacerdotes, do clero, dos líderes espirituais, ele ficou tão importante, tão diferente do resto da igreja, como se eles fossem tipo assim, Deus, os líderes, os pastores e a igreja, e os membros da igreja. Isso não existe na Bíblia, gente. A Bíblia, né, com a nova aliança, quando veio Cristo, é assim que funciona. É Deus, Jesus, a igreja. E dentro da igreja tá pastor, tá tudo. Tá líder, tá presbítero, diácono, não importa. É Deus, Jesus como intermediador, né, que faz a ligação entre os homens e Deus. Porém, o resto da igreja, seja pastor, líder, apóstolo, não importa. Somos todos iguais. Somos todos iguais.
essa ideia de achar que o líder gente, isso é coisa da Igreja Católica. Foi um erro que a Igreja Católica cometeu e que fez com que a Igreja Católica aprovasse um monte de heresia, porque as pessoas não tinham coragem de confrontar com até porque eles também nem tinham a Bíblia na mão, então não tinha nem como eles confrontar, gente. Você tem a Bíblia na mão, você pode confrontar, mas confrontar com humildade, com sinceridade, com verdade, não por arrogância, porque aí Deus também, né, não vai ter você por inocente, gente. Só que o que você tem que fazer é defender as Escrituras, é defender a palavra do Senhor. E se você notou que tem algo de errado, você pode e deve confrontar. Não olhe para as autoridades que tem dentro da igreja, né? Que não são autoridades, gente, são cargos de responsabilidade que têm pior rigor quando cometem erros e cometem pecados, porque eles têm conhecimento. Pastor, líder, né, presbítero, diáconos, evangelistas, eles têm mais conhecimento do que o resto da igreja. Então, a cobrança de Deus para eles é maior do que a cobrança para o resto dos membros, para os membros que não têm esses cargos de liderança, esses cargos de responsabilidade. São apenas responsabilidades e serão cobrados pelas responsabilidades muito pior do que a membresia. Por isso que vocês estão vendo a proporção que está tomando o caso da Flor de Lis, porque isso é juízo de Deus, porque estavam brincando com o nome dele. Não se brinca com o nome de Deus. Pode ser quem for, pode ser o cara mais usado em cura e não importa, não se brinca com o nome de Deus, não se finge ser uma coisa que você não é, não se manipula os dons de Deus para benefício próprio, porque Deus até deixa, né? Uma pergunta que eu fiz no início do vídeo é justamente essa: mas isso é possível? Deus permite que isso aconteça? Sim, Ele permite porque a pessoa, ela tá num estado de mente cauterizada, de cegueira. Deus deixa ela entrar. A pessoa, porque Deus, quando tá no início, Deus, ele dá um jeito de, né, mostra um sonho, usa alguém, a própria Bíblia, o próprio Senhor incomoda o coração, para de fazer o que você tá com, o que eu tô vendo, a sua intenção, que eu já vou falar sobre a intenção já. Deus avisa, a pessoa resiste, Deus fala, quer fazer? Faz. Eu tava conversando, eu e minha esposa, a gente tava conversando com a nossa amiga Fernanda, né, e o nosso irmão Diogo. A gente tava conversando sobre isso no caso de Balaão, né, enfim, pra quem conhece a história, quando Balaão, ele vai falar com Deus, Deus fala pra ele que não. A primeira vez que ele fala com Deus, Deus fala, não vai fazer isso, não é pra amaldiçoar Israel. Mas aí vem, né, de novo as pessoas oferecendo pra Balaão mais benefícios, mais ouro, mais prêmios, se ele fizer o que eles queriam, que era amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão, que já tinha ouvido a resposta de Deus, que era não, ele vai de novo insistir com Deus. Aí Deus fala pra ele, você quer ir? Então vai. Só que aí Deus manda um anjo pra matar Balaão, porque Balaão estava indo contra o que Deus já tinha dito pra ele que não era pra ele fazer. Então, é aí que tá. Quando a pessoa, ela está obstinada, ela está tipo assim, não importa, Deus falou que não, mas ela quer fazer aquilo. Então não é Deus que vai impedir o que ela quer. Então já que ela não quer dar ouvidos a Deus, Deus deixa ela fazer. E Ele deixa mesmo. E Ele deixa até chegar no que chegou. Explode. Porque agora entra em ação a justiça de Deus. Porque ela está sendo manifesta. Mas é um recado para nós que somos cristãos, é um recado para que a gente preste atenção que quando vermos alguma coisa que está desacordo com a Bíblia, por isso precisamos estar orientados na palavra de Deus, porque nós não vamos conseguir enxergar se a gente não estiver orientado, nós não vamos conseguir confrontar se não estivermos enraizados na Bíblia. Nós não vamos conseguir confrontar. Então, no caso da Flor de Lis, com certeza Deus avisou. Mas o coração deles estavam obstinados e Deus os entregou ao desejo dos seus corações. Vocês querem? Então vocês vão fazer. Usando o meu nome, vocês vão ver onde é que isso vai chegar. E nós estamos vendo onde é que isso chegou. Para finalizar, é exatamente o que eu falei aí anterior, que eu tava falando, né, sobre corações obstinados e Deus deixa. O que acontece?
Nós que somos igreja, estamos vendo os líderes, né? Ou pessoas que às vezes nem são líderes, mas que estão no meio da igreja, a gente não vê as intenções dos corações. A gente não consegue enxergar isso. Só Deus consegue enxergar o foro íntimo, o que passa aqui, ó, qual é a real intenção que você tem. Então você pode ser uma pessoa que lê a Bíblia, que estuda, que ora, que jejua, mas a sua intenção pode ser uma intenção que não está sendo sincera para com Deus. A sua intenção pode ser uma intenção que seja para que as pessoas vejam o quanto você é espiritual, o quanto você é crente, o quanto você é de Deus. E é aí que tá o problema. Se a sua intenção é essa, eu não consigo ver. Ninguém consegue ver. Né? Por exemplo, como o delegado disse que essa família era uma organização criminosa e que foi tudo arquitetado como fachada para fazer ela, né, ir a vencer a política, estar no meio da política e parecer uma pessoa caridosa. Então, a gente não sabe o que é que estava sendo arquitetado nos corações, mas Deus sabe. Deus sabe que eles adotaram todas essas pessoas com a intenção de mostrar alguma coisa para alguém, mas lá dentro, já que, como os próprios filhos vão dizer em outras notícias, falando que eles eram tratados de forma diferente dentro da casa, né? Que os filhos biológicos e os primeiros filhos adotivos eram tratados de uma forma melhor, tinham acesso a uma melhor alimentação. Então, você vai vendo que tudo foi arquitetado para um fim, porque tinha uma intenção obscura por trás. A intenção era poder, a intenção era fama, a intenção era status, a intenção era dinheiro. Então, se você, meu querido amigo, minha querida amiga, crente em Cristo Jesus, está dentro de uma igreja, o Senhor nos ensina a sermos orientados pela palavra de Deus com a intenção de amá-lo, de proclamar a sua palavra com verdade e sinceridade, de ajudar a igreja que é dele a ser cada vez mais pura. Então você, meu querido irmão, você acha que você às vezes não tem nada para fazer dentro da igreja? Pois bem, você tem muita coisa para fazer. Você pode ser um dos instrumentos de Deus a ajudar, né, a sentar ali com a tua liderança e falar: olha, isso que você tá fazendo não tá sendo legal, porque a Bíblia nos ensina diferente. E você vai ser um instrumento de Deus para corrigir o caminho daquela pessoa, daquele líder, daquele sacerdote. Sacerdote não, desculpa, porque sacerdote é coisa do Velho Testamento, né? Mas para corrigir o caminho daquele pastor, né? Daquele presbítero, daquele evangelista, daquela diaconisa, não importa. Você precisa ser orientado. Não é porque você é membro, meu querido irmão, que você não tem um cargo, que você não serve pra nada. Na verdade, você serve pra corrigir, pra ajudar. E você tem sim dever de conhecer a Bíblia pra ajudar a manter o corpo de Cristo, né, puro, ó, se ajustando, porque senão vira uma baderna. E quando vira uma baderna, não tem outra solução a não ser gritar pelo alto dos telhados, que é o que Jesus disse, que tudo que está oculto será gritado pelo alto dos telhados. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de verdade. Ele não deixa nada escondido. Ele põe no ventilador mesmo, porque Deus fala a verdade. O ser humano morre de medo da verdade, mas Deus não. Deus põe e é isso aí. Escandaliza mesmo, mas ai de por quem vem os escândalos, gente. Então, é muito sério, muito sério. As intenções, as nossas intenções, somente Deus consegue ver. Então, você não sabe quais são as intenções das pessoas que são da sua igreja. Então, você procure, né, orar e pedir a Deus para que as intenções sejam purificadas. Inclusive as minhas e as suas, elas precisam estar em constante oração. Por isso que precisamos orar e ler a Bíblia e jejuar, para que nossas intenções sejam purificadas, para que a gente esteja de fato querendo a glória de Deus e não a nossa própria glória, e não nossos próprios interesses, porque é muito fácil isso acontecer. É muito fácil da gente camuflar nossas verdadeiras intenções. Então presta bem atenção nas intenções suas e lembre-se que as intenções das pessoas que estão ao teu redor você não consegue enxergar. Por isso que você precisa estar bem orientado na palavra, com todo o temor e com toda a humildade.
Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, mas amanhã tem um outro vídeo com um segundo ponto muito importante sobre o caso da Flor de Lis, né, e da família dela. Então, se você me assistiu até aqui, um grande beijo, muito obrigado por me assistir até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha aí com quem você quiser, tá bom? Pra que eu sempre faça mais vídeos aí pra nós. Não é que eu sempre vou fazer, né? Mas é isso aí, gente. Ajuda a crescer o canal pra que alcance mais pessoas. Amém? Muito obrigado, até a próxima!